com mais uma live com nossos alunos aí da formação do Método Integrado em Psicoterapia. Então a gente está tendo avanços enormes, né, dentro desse processo, avanços no aprendizado com as pessoas, avanço em diversas áreas, né? E hoje a gente vai conversar com o Daniel. O Daniel é um cara que é formado na área de TI e depois ele migrou para psicologia. Ele tem já aí alguns anos de carreira, foi meu aluno dentro da faculdade e hoje ele decidiu, hoje não, né? Já há algum tempo decidiu vir aqui para o MIP. Então tem sido um crescimento enorme. Acaba de entrar aí, deixa eu convidá-lo para a conversa. E aí, Daniel, como é que tá, cara? Tudo bem? Com você. Tudo jóia também, graças a Deus. Então, Daniel, me conta que você estava falando um pouquinho pro pessoal, né? Que estamos nessa série de lives sobre, né, vocês que estão nessa formação do método integrado de psicoterapia, que têm vivido diversas experiências, né? E hoje a gente vai conversar sobre como que ela afeta a nossa vida, né? O nosso processo, a nossa personalidade individualmente, não é? Mas primeiro eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Já falei um pouquinho, que você vem anteriormente da área de TI, depois formou em psicologia, está aí esses dois chapéus aí. Então, chapéus, quero aí que você apresente aí, se apresente um pouco para o pessoal. Então, meu nome é Daniel Castro, eu sou psicólogo, eu também sou cientista da computação, formei em computação pela PUC, minha primeira graduação. Eu fiz um MBA em gestão de empresas, com ciência da computação aplicada à gestão de empresas, e aí me enveredei pelo lado da psicologia, foi onde eu conheci o Uhum. Luiz, fui aluno dele, e hoje eu estou no método integrado. E me conta um pouco como que tem sido a vida de psicólogo, como é que tem sido essa profissão, Muito sair da área de interessante. exatas, né, totalmente cheia de dados, e como tem É o sido. outro lado, né? Você vai Uhum. para o outro lado do universo, né? Porque lá no mundo de exatas não tem muita subjetividade, não tem. Você trabalha com probabilidades, né? No máximo, assim, mas subjetividades não. E aí você Uhum. vai para um mundo onde tudo é diferente, onde Sim. cada evento de cada pessoa que você encontra dentro do consultório é um universo diferente. Uhum. Não é mesmo que na computação, que, né, os processos são iguais ao computador, o jeito que o computador trabalha é o mesmo. As pessoas não, cada um trabalha de um jeito diferente. Então, assim, Uhum. no princípio foi muito difícil entender Hum. como que as coisas funcionavam, porque minha cabeça era a cabeça típica de um sujeito de exatas, né? É. Então, E, e foi. como que foi esse impacto, assim? O que que você sentiu na graduação ou depois? Como que foi? Olha, durante o processo da graduação foi mais impactante para mim do que pegar o título. Porque quando Uhum. você chega lá na formatura, você já foi confrontado em tantas coisas durante a carreira de estudante, né? Uhum. Você já foi confrontado em tantas coisas que é, o canudo, pegar o canudo é só uma confirmação daquilo tudo que você passou. Entendi. Então, Entendi. E, e já que pode ir. a gente está falando de transformação, né? E hoje é para isso, quais foram os primeiros impactos, assim, que você foi tendo na graduação que foi te... Pô, como assim? O que que é isso aqui? Ah, Luiz, tem umas coisas que são muito engraçadas, né? Tem aquele clichê que quando você vai estudar psicologia, né? Você fica estudando e fala assim, ai meu Deus, eu sou esquizofrênico, ai meu Deus, eu sou depressivo, ai meu Deus, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, ai meu Deus, você vai absorver todas as psicopatologias. Sinto muito dizer que esse clichê é É, verdade. Você vai estudando e você vai falar, ai meu Deus, eu tenho isso, ai meu Deus, eu tenho aquilo, ai meu Deus. Porque na verdade você está ali aprendendo, né? E você vai vendo que tem coisas nossas, dos nossos comportamentos, né? Que aparecem nos sintomas, né?
das diversas psicopatologias. Então, realmente, assim, essa coisa aí do senso comum de ai meu Deus, eu tenho isso, ai meu Deus, eu tenho aquilo, realmente acontece. É muito. E quando você vai para psicologia social, aí eu achei o mais impactante foi psicologia social. Foi mesmo. Porque ela vai tratar de racismo, de misoginia. Aí você fala, ai meu Deus, eu sou racista. Ai meu Deus. Nós Você vai. estamos lá, homens brancos, héteros, e a gente está no ponto que acaba muitas vezes Você estando, vai vendo que você é fazem mesmo. mal para a sociedade mesmo, né? Você vai ver que você é mesmo. Isso Sim. foi. Eu não vou mentir para você. Teve aula que eu saí da sala para chorar no banheiro. Que é isso. Teve aula que aconteceu isso. Então, assim, foi muito impactante. O curso me melhorou como pessoa demais. Eu sou um ser humano, eu vou dizer assim, bem melhor depois que eu fiz psicologia. Nossa, bacana, bacana. Aí, falando aí na psicologia, você foi falando das diversas áreas, qual que é pensando que a gente está na clínica, trabalhando, né, atendendo as pessoas, qual que é a abordagem de maior interesse seu, assim? Olha, eu me apaixonei de cara pelo humanista existencial. Foi de cara, Uhum, assim, eu achei fantástico. E, e aí, assim, logo de cara eu li o Tornar-se Pessoa do Carl Rogers, que eu enveredei mesmo. uhum. Mas, como eu já te disse, assim, fora das internets, que eu sou humanista lacaniano, eu adoro Lacan. Então, na psicanálise, no psicanálise de Lacan. Sou um Uhum, apaixonado também por essas duas abordagens. sim. E na hora que eu te abordei, falando em abordagens, né, fui trazendo, expliquei o método integrado, o que te chamou a atenção para vir, assim, tentar isso, experimentar isso? Então, na verdade, desde a faculdade, eu ouvi o discurso dos professores, que a gente vai ouvindo na academia, a gente ouve muito dos professores, você tem que ser uma abordagem só, você tem que, se você for psicanalista, escolhe uma psicanálise e aquela ali do começo ao fim. Se você for TCC do começo ao fim. Não, você Uhum, tem que anular, não existe inconsciente, não existe essas outras coisas. Se você for, sabe, a gente vai aprendendo. Só que na prática, e isso eu falo como paciente, né? Porque eu uhum, também faço terapia há muitos anos, e olhando os colegas, eu não via ninguém tão purista. E eu mesmo não era, uhum, nunca fui. uhum, Nem era bem visto por causa disso. No entanto, o que me chamou a atenção para o método é o seguinte: eu pensava assim, olha, eu não acredito que tem que ser purista, mas tem que ser. A gente pode ser, vou dizer, híbrido, né? Usar uhum, vários métodos, mas essa coisa tem que ser organizada. Tem que ter alguma coisa aí que organize isso, porque não é de qualquer jeito. Uma sessão TCC, a outra psicanálise, a outra esquizoanálise. comunistas, assim. Aí o paciente vai piorar em vez de melhorar, né? Mas o que me chamou a atenção é isso, essa necessidade que eu tinha de ter um método para fazer essas coisas de maneira integrada, né? Quando você fala em integração, você pressupõe organização, né? Uhum, e de fato. E aí eu tenho que perguntar, o professor perguntando para o aluno, mas pode responder com toda a sua sinceridade. Tem ajudado a integrar desse jeito essa organização, assim, para você? Tem demais. Tem, porque uma coisa que a gente percebe no consultório é que às vezes chega um paciente lá que está com alguma coisa latente, alguma coisa gritando dentro dele, que precisa de ser remediada em pouco tempo. Ele Uhum, não tem muito tempo para. Não é que ele não tem muito tempo. Para ele andar, ele precisa de tratar algumas questões de maneira rápida. uhum, Então, o método integrado me permitiu ver isso assim de uma maneira mais clara e realmente eu usei com os meus pacientes e funcionou. Gente que estava com questões que estavam empacando a terapia lá, e aí uhum, eu fui para o método
E tô lá com esses pacientes até hoje e eles estão mergulhados nisso daí, estão resolvendo suas questões. Nossa, que bacana. Que era exatamente. Aí, antes até da gente entrar nos pacientes, a gente falou que ia conversar hoje, né? Na última aula você falou, cara, isso mexeu comigo. Não sei se foi a última ou algumas anteriores, né? Foi, Acho que foi. foi o questionamento socrático, né? Ou foi, não, foi eu aplicando em você, né? Fazendo o contínuo cognitivo, né? É, isso aí. Isso. E aí você falou, cara, isso mexeu. E eu queria falar disso. Como é Uhum. que você sente que o método, em todos os aspectos, né? Também não precisa ser só no pessoal, mas em todos os aspectos da sua vida, profissional, pessoal, como é que ele tem mexido com você, assim? Olha, primeiro que eu não vou mentir que eu aplico o método em mim. Eu aplico. Aplica. Aplico. Bacana. Aplico porque eu tenho que ser a minha primeira cobaia, né? Aham. É aquele negócio, vou ver se isso aqui funciona mesmo. Uhum. Então, a primeira coisa que eu apliquei foi o socrático, né? Foi o questionamento socrático. Uhum. Eu vi que funcionou. E naquela aula, depois de tanto tempo de terapia, né? Ainda ser mexido por uma questão de crenças nucleares, assim, Uhum. eu, Uhum. eu é nisso. Quando você vê o método sendo usado em você, né, você realmente fica mexido. Uhum. Aquela aula foi muito importante para mim e foi mais uma confirmação. Olha, esse negócio vai profundo na gente. Vai Uhum. profundo. Como você falou, né? Mesmo que um instrumento ortopédico da mente. Você lembra que você usou essa expressão? É isso. É um instrumento ortopédico da mente. Você está pisando errado. Então vamos consertar o passo aí da Sim. melhor jeito que você puder, porque, né? A analogia que você fez foi muito boa, porque a gente pode andar errado e essa coisa não está machucando de todo, mas está machucando e no tempo vai dar uma lesão que não vai ter mais jeito se você continuar andando Uhum. errado. Sim. Né? Você machuca o joelho e chega um tempo que não, só cirurgia que tira. É isso. E vendo aqui, né, que tem muitas pessoas que não conhecem o método ainda, né, ou que te seguem, ou me seguem e só vê uma postagem ou outra. O que é o método integrado? A gente integra TCC, psicologia analítica e análise existencial com uma perspectiva sistêmica, né, dos sistemas vivos do Maturana, para poder integrar isso, né, de uma forma lógica, igual o Daniel falou. Então, a gente começa nos processos, né, da TCC exatamente para que os alunos já consigam aplicar no paciente algo que seja mais diretivo para superar os sintomas. Só que tem um ponto, né? Eu não faço, olha, você aprendeu, agora aplique, né? Que é o que o Daniel falou. Se a gente não experimenta na gente, eu, quando eu fiz a minha formação em TCC, era isso. Questionamento socrático, contínuo cognitivo, para cada passo, assim, pô, vou conseguir aplicar isso? Aí eu aplicava em mim. Quando eu fui lançar o método, né, eu conto para vocês que, gente, vou lançar o método. Aí, pô, mas ninguém vai gostar, eu vou ser criticado. Já começo a sentir isso, né, dentro da academia mesmo, na hora que eu falo isso aqui no Brasil, especialmente, né? E, e eu falo, não, mas peraí, eu vejo o resultado, o negócio funciona. Peraí, aí eu aplico em mim igual você está falando. E quando a gente aplica na gente, a gente se transforma e a gente acredita que se eu fizer no meu paciente, ele vai mudar, né? Porque a gente já viu essa mudança, né? A gente já experimentou desse remédio e viu É. o quanto que ele faz bem, né? Então, foi até por isso que eu pensei, não, os alunos ali da formação, eles precisam viver isso, né? E essa semana a gente já vai começar a entrar na psicologia analítica, então daqui a pouco é análise de interpretação dos sonhos, imaginação ativa. Se você achou profundo ali, você vai, agora o drama vai pesado. Já estou anotando meus sonhos aqui, ó. Já tô. Bom demais. O bom dessa área, do pessoal que começa nessa área mais exatas é que você fala isso. Eu tenho muitos pacientes que são, né? Faz isso. O cara faz. Ele põe em prática. Ué, não é para fazer? Não é para resolver problema? Isso vai resolver o problema? Faz. É impressionante. Nós, do humanas, às vezes a gente, não, deixa para depois eu faço. Legal isso. E você falou assim, você aplicou em você, o que você já sentiu, assim, que foi transformando, assim, nesse processo? Olha, primeiro que uma coisa que o método mexe com a gente é autoestima.
Eu não sei se a palavra correta é autoestima, mas eu vou usar autoestima. Por quê? Porque muitas coisas a gente deixa de fazer por coisa que. Por pensamento sem sentido, né? Os Uhum. pensamentos automáticos lá que a gente discute no método. Sim. Então, quando você começa a usar aquilo com você e com o paciente, você vai desconstruindo aquilo que te fazia pensar dessa forma. Por exemplo, eu não vou dar conta. Qualquer coisa, eu não vou dar Uhum. conta, eu não sou bom o suficiente, né? Com a minha questão musical, né? Que eu sou músico, e quantas Uhum. vezes que eu falo assim, não, eu vou tocar com fulano, e o cara é profissional, eu não sou, mas eu não vou dar conta. Aí você começa a trabalhar isso. Não, mas peraí. Se eu não desse conta, ele não me chamava para tocar com ele, né? Eu estou sendo Exatamente. superficial. Aqui o método vai em áreas bem mais profundas, mas é só para exemplificar. Então, assim, eu acho que primeiro, o que mais, o método mais mexe na gente são nos que a gente chama na área de TI, vou usar um termo de TI agora, roadblocks. Bacana. Roadblocks Roadblocks. roadblocks é quando você tem lá um projeto, um processo que você está desenvolvendo e acontece uma coisa que te impede de andar. Tipo, que é Entendeu? uma linha Um, um digitada código que errada, você você não. sabe. Um código que está dando um erro que não era para dar, um acesso de rede, por exemplo, que você precisa ter e ninguém te dá esse acesso de rede, essas coisas Hum. assim. Então, o método desmonta esses roadblocks, sabe? O roadblock, então, se traduzir, é um bloqueio Do caminho, na da trilha, estrada. no caminho, na estrada. É um bloqueio da Uhum. estrada. Então, primeira coisa que o método faz é isso, te ajuda a desmontar essas coisas facilmente. Não, e trazendo isso, né? Eu te chamei para a live e você falou, não, Luiz, vou ter que fazer agora um Instagram de psicólogo, né? Pô, É, você podia manter o outro lá, tranquilo. E eu acho que até isso, né? Se eu fico vendo o seu movimento com a psicologia também, assumindo ela mais, eu acho isso bacana demais, né? É, eu tinha bloqueio com esse negócio de ter Instagram de é, psicólogo. e hoje está fazendo live, né? Tô Falando fazendo de... live, pra você ver como é que a coisa funciona na prática, né? Eu tinha mesmo, Exato. eu achava assim, pra quê? É a mesma coisa, né? São aqueles pensamentos. Eu não sei mexer com o Instagram direito, eu não sei fazer post turbinar, eu não sei essas coisas, não sei nem os termos, né? Pra quê? Uhum. Tamo aí fazendo, né? O mais engraçado é se pensar que alguém da área de TI não está sabendo os termos, né? Você vê que eu já estou mudando mesmo, já estou aposentando da TI. E Em ainda breve eu não sei nem ligar que computador é o mais. computador. Não, não faz isso não, porque, né? É importante o pessoal saber. Você tem um cara que vai ajudar, né, o método a crescer, é o Daniel aqui também. Por quê? Uma das coisas que a gente tem se proposto é fazer que o método seja baseado em evidência, né? E para isso a gente precisa de análise de dados, né? Então, o Daniel, ele entra com essa força toda, né? A gente tem visto aí já resultados bem positivos. E é interessante que eu estava, né, conversando com vocês na última aula, o quanto que o método, ele parece que está tendo um desenho interessante, né? A gente está fazendo um artigo sobre transtorno de estresse pós-traumático e crescimento pós-traumático. Quer dizer, como que quando a gente usa TCC parece aquela saída da inércia, né? Talvez sair desse roadblock, né? Aquela força ortopédica inicial que você tem que empurrar algo para sair do lugar e começar a mexer. Mas depois começa a rodar e a gente aprofunda, a melhora ela é exponencial, ela é gigante, assim, né? É impressionante como que o, é um processo que muda. E olha só que interessante, né, Daniel? Tudo que você tem trazido. A gente chega, começa a tocar pontos, né, das nossas personalidades, a gente já começa a ver como mudar o nosso tratamento com os pacientes, a gente começa a mudar a nossa cara como psicólogos, né? Eu falo que eu tenho mudado minha cara como psicólogos, né? Como psicólogo. Já começo a mandar e-mail muito mais confiante para pesquisador de outros países, professor de outras universidades, apresentando o método, abrindo para discussão, porque eles não sei te dizer, ele dá uma confiança de falar assim, cara, eu sei o que que eu tô fazendo, né? Parece que eu falo para mim, né? Assim, não sei se você sente isso no consultório. A partir do momento que eu comecei a assumir mais essa cara, que compartilhando com você, eu entrei aqui na internet em 2020. Eu era analista em um guia.
Eu lembro que você tinha tido aula comigo de análise existencial, né? Mas eu sempre me apresentava como analista junguiano, eu era da IAP, da Associação Junguiana do Brasil. Eu olhava para o meu lado, assim, tá aqui o teu computador na minha frente, livro de Jung para todo lado. Mas aquele trem me sufocava, cara. Porque era o seguinte, o que que Jung fala de autismo? Não tem nada, cara. Não fala, nem tinha autismo na época do cara, né? E fica muito isso. O que que o Jung vai falar sobre tal assunto? Não, o cara, o que que ele escreveu? Ele escreveu. E era como se eu fosse só um porta-voz do cara, né? É como se a gente não estivesse criando nada, não estivesse fazendo nada. Eu só sou um repetidor daquilo que é trazido. E quando. E aí eu atendendo no consultório, eu falo, pô, mas se eu sei isso, será que, né? Alguns psicanalistas falam, né? Ah, isso não é psicanálise. E, cara, quem disse que precisa ser, né? Quem disse que o que o paciente precisa é isso? A partir do momento que a gente começa a assumir, escrever, dialogar sobre o assunto, falar sobre ele, eu falo que hoje eu tenho muito mais confiança de estar ali na frente do paciente e falar, pô, eu sei que parte da personalidade está precisando da minha ajuda agora. E eu sei o que fazer em relação a isso. E quando a gente age diferente, a gente muda, né? O jeito de ser. Eu não sei se você sente isso, né? Eu falo eu com a minha experiência, Ah, né? eu sinto. Tem hora que tem hora que você está lá com um paciente que você vê que o paciente não está em condição de elaborar muito. O Uhum, problema está doendo tanto, o bloqueio está tão grande que eu tenho pacientes com dificuldade enorme de falar o que sentem. uhum, Enorme, enorme, assim, porque foram muito castrados na infância, na adolescência. Então, uhum. assim, você vê que quando você pergunta para a pessoa como é que ela se sente, eu já, inclusive, já ouvi de um, ele falou assim para mim: eu detesto quando você me pergunta isso. Eu detesto, eu fico com raiva. É. Eu falei, mano, não tô falando desse sentimento agora, não. É com relação ao fato, não com relação a mim. Mas que bom que você já está conseguindo falar sem ter Rapaz, raiva. mas olha só que bom, você já está conseguindo falar que está com raiva de mim. Já é um. Uhum. Já é... Mas então, que você precisa passar por outros caminhos. Você precisa ver Sim. um caminho assim. É outra parte da psique dele mesmo que tá Uhum. pedindo socorro ali naquele momento. Sim. Não, e se a gente sabe olhar isso, né? A gente está ali estudando, né, algumas estatísticas sobre atendimentos, é, a quantidade de, a redução que dá, né, no número de abandonos de tratamento por causa disso, né? Você está sabendo escutar a necessidade do paciente, né? Sim. A gente aumenta a efetividade do tratamento, né? Quer dizer, o que a gente está falando não é nenhuma mágica. Acho que é igual você falou no início, né? A gente só está organizando para que na hora de atuar, e espero que cada vez mais psicólogos, né, se interessem, adentrem nisso, porque quanto mais a gente sabe o que a gente está fazendo em qual momento, melhor vai ser para o paciente e melhor também para o psicólogo na carreira dele, né? Sim. Eu não sei se com você deve acontecer, né? Mas olha só como é que isso é bem interessante para o nosso caso. Eu recebo muito paciente que fala assim: ah, eu vim da TCC, que TCC não era para mim. Outros falam assim: eu venho de psicanálise, porque psicanálise não era para mim. Ah, eu venho disso aqui, porque o terapeuta quase não falava comigo. Ah, isso aqui o terapeuta falava demais. Isso acontece direto. Uhum. É, Então, daí que tão interessante você identificar é, o que aquele paciente está precisando. E é uma coisa que o meu psicólogo falou comigo, né, falando da parte prática, né, uma coisa que me levou para o método integrado, ele também é uma coisa que o meu psicólogo sempre falou comigo. Ele fala assim: é o paciente que tem que se adequar ao método ou o método que tem que se adequar ao paciente? É uma pergunta a ser hum, respondida pelo psicoterapeuta. Eu sou sim. da ideia de que a gente tem que se adaptar ao paciente. Eu sou dessa Uhum. ideia. Não, Sim. não o paciente se adaptar a mim, ao meu É, método, à minha imagina. teoria ou à minha abordagem. Você vai para um clínico que não sabe olhar, né, todas as partes do seu corpo, né? Você chega num início ali de um tratamento, né? Ou, eu não dou conta disso, vai para lá. E a gente sabe, se eu falo para o paciente, não, cara, eu não dou conta disso, procura outro, ele
ele provavelmente vai cair num lapso ali que ele vai abandonar o tratamento. Por quê? Provavelmente. Ele já criou uma transferência comigo, ou criou uma transferência com você. Como é que você fala para a pessoa, não, procura essa pessoa aqui, que ela vai continuar seu tratamento? Eu vou ter que contar tudo para essa pessoa de novo. Toda aquela. É quase. A gente tem que entender que é um relacionamento. Né? É quase se você estiver rompendo um relacionamento para ir buscar outra pessoa. Né? É. Só porque o outro mandou. Né? Não é assim que se dá. Então, a E, gente... e é um laço que eu acho, que eu considero, né? Nem que eu acho que eu considero mais forte que os demais, porque é o seguinte, uma pessoa que já fez transferência com você, por exemplo, num caso de abuso sexual, sofreu abuso Uhum, sexual, como é difícil para essa pessoa ter que explicar tudo de novo para outro terapeuta, né? Ter que te largar uhum, ali de novo e reviver de novo e voltar atrás de novo e ouvir perguntas a respeito de novo, né? É porque as pessoas, quando a pessoa se entrega à terapia, ela ela cria um laço de intimidade com você ali que é doloroso romper, né? E ter que uhum. criar com outra pessoa, né? Um laço de confiança e de intimidade que é muito grande, né? Imagina, né? Você tá falando de um abuso, né? Uso de drogas, né? Também. O cara trabalhou, superou muita coisa, chegou num ponto que, por algum motivo, você sente que você não pode andar porque você está limitado numa abordagem, né? Você vai falar para outro, você vai fazer o cara, às vezes, reviver toda a questão de uso de droga, que ele está querendo se ver longe, a mesma coisa de um abuso, É, né? Que a gente, por mais que a gente fale, nessas marcas ficam, né? Deixaram marcas na história da pessoa que ela não vai superar, talvez nunca, né? é, Essa ferida, assim, que às vezes é só deixá-la quieta mesmo, né? Também saber respeitar isso, isso. né? É bem, bem interessante. E Daniel, aí, né, vendo que você é um cara que entrou no método, está aí no grupo de pesquisa. Imagino que em breve, quando a gente começar os grupos de estudo, vai ser um cara que vai estar fazendo grupos de estudo com a galera, quando tiver tempo, né? Claro. Né? Você. Vai sobrar agenda, né? O que você falaria para os psicólogos, né? Que recado você deixaria para eles em relação ao método integrado, né? O primeiro que eu deixaria é quebra essa crença de que só tem um caminho para resolver as coisas. Uhum, Aí vem uma pessoa e fala, eu estava pensando muito sobre isso esses dias, sabe? Aí vem uma pessoa e fala assim, não, mas em vez de você ficar estudando várias abordagens, várias coisas para integrar, por que você não dedica seu tempo todo para estudar uma só e ser o melhor naquilo? Você vai ser mesmo o melhor daquilo? Essa é a pergunta. Você vai ser esse gênio? Você tem esse perfil de ser o cara ponto fora da curva? Você tem um uhum. perfil para ser um Lacan, para ser um Jung? É, Cara, vamos botar o pé no chão, né? Você vai estudar e vai ser isso tudo mesmo? e, a- e aí eu vou pôr uma questão. Às vezes eu leio as intervenções do Freud, Jung. Eu já falei para vocês, né, fazendo a formação no Beck Institute. Fala, gente, eu trato melhor do que esse povo. Porque às vezes eu quero ser melhor do que. O cara escreve super bem, o cara é super teórico, o cara ele tem um conhecimento, como você falou, fora da curva. Que eu não tenho nem sonho, eu tenho a pretensão de chegar onde ele chegou. Mas eu, por outro lado, eu sei que eu trabalhei no CAPES, eu sei que eu já atendi mais de 500 pessoas na minha vida, eu sei que... Mas, gente, eu tenho a obrigação de ser melhor psicólogo do que esses caras, porque eles estavam criando algo. E eu tenho o privilégio de pegar tudo que eles criaram. Não só para repetir o que eles fizeram, né? Mas, pô, vamos dar passo além, né? Então, acho que em um ponto a gente pode ter uma pretensão. Criar psicólogos ainda É, melhores a partir disso, né? E não ser, mas claro, se a pessoa ela quer, e a gente precisa dessas pessoas, né? Não é negando aquela pessoa que fala assim, não, eu quero ser muito bom em psicanálise, em psicologia analítica, onde que a gente vai estudar? Onde que a gente vai pegar material para poder aprimorar, seja o método, técnica, alguma coisa, né? A gente precisa dessa galera que está claro. estudando, aprofundando. Assim como eu imagino um dia, alguém vai pegar o que a gente está criando e vai falar, cara, eu quero estudar epistemologicamente mais profundamente isso,
Para quê? Para que chegue mais pessoas, para que saiba mais, né? Às vezes, em epistemologia, a pessoa vai ser muito melhor do que qualquer um de nós ali, que hoje está começando esse caminho, né? Então, eu acho que é ok, mas é entender que a pessoa, quando ela está se esforçando no clínico, no teórico, não necessariamente ela vai ser um clínico melhor, né? O que a gente tem feito hoje é criar psicólogos clínicos melhores. Exato. Torço eu que isso ainda se amplie para outras áreas, né? Aí precisa do desenvolvimento epistemológico, né? Que aí é outra conversa que acho que um dia quero tê-la também. Mas demora alguns anos para isso. Mas acho que você falou bem isso, né? E, Se eu quero. Pode perdão. falar. E lembrar que o paciente é mais importante que a teoria. O Uhum. paciente, no meu ponto de vista, de todo esse universo que nós estamos discutindo aqui, ele é o ponto mais importante de tudo. Se Sim, ele demandar só psicanálise, que seja só psicanálise, mas se ele demandar um pouco de comportamental para resolver algo que está latente e depois psicanálise, beleza. Ele é mais sim. importante do que. Ele é mais importante, inclusive, do que eu acredito. Uhum. Boa, exatamente. Do que eu digo que ele é, né? É. O paciente é mais importante que tudo Uhum. na consulta. Isso eu acho que o método tem muito a ver. O método, ele lendo o método e entendendo o método integrado, você vê que o paciente é mais importante do que a teoria. Sim. A gente, né, aprende muitas técnicas, mas para quê? Pô, eu tenho que estar com um arcabouço bom para a hora que o cara precisar de mim, né? Exatamente. E eu tenho que saber ler o paciente. Eu acho que uma das coisas que na hora que eu fui desenhando, e tenho desenhado, redesenhado, aí eu vou falar do meu terapeuta, né? Quando eu comecei a falar da criação do método, tudo, pô, cara, eu fico com isso, assim, pô, será que a arrogância da minha parte está chegando perto desses caras, né? Que são as nossas referências, né? Jung, Freud, Lacan, Beck, Holomé, Rogers. Aí ele falou, porque assim, você fica naquela incerteza, será que é isso mesmo? Aí ele falou um negócio, ele falou, Luiz, entenda que esses caras morreram atirando, cara. Eles morreram criando, eles morreram reinventando. Eles não chegaram e falaram assim, olha, tá pronto, é isso aqui, o escopo e acabou, né? E eu acho que é um pouco isso. Eu escrevi a primeira versão do livro, agora estou escrevendo uma segunda. A gente com a pesquisa me faz pensar outras coisas, a aula que eu dou me põe. Eu acho que você trouxe um ponto que me leva a refletir também. Eu acho que esses nossos diálogos também me fazem crescer muito, né? O puxão de orelha que eu já tomei da Rafa já sobre todo mundo fala que faz método integrado. Eu falo, Luiz, você não entendeu que você criou um negócio bem estruturado. Todo mundo faz um negócio meio na intuição de qualquer jeito, Aham. né? E você falando isso, me faz refletir isso, que a gente cria um arcabouço para nós terapeutas, na hora que o paciente aparece, a gente saber lê-lo na necessidade dele e saber apresentar alguma solução, nem que seja momentânea, para aquilo que a pessoa precisa, né? Então, eu não tinha parado para pensar isso, né? Isso que eu acho legal, quando as pessoas trazem, né, o desafiador é esse aluno que é incrível. Ah, você tá. Mas, ó, igual eu falo pra vocês, não tenham medo de cutucar as coisas, não, porque é exatamente isso que faz a gente crescer, colocar o ponto de vista, né? Para entender isso, né? Pô, se eu entendo o paciente, se eu tenho algum material que eu posso levar para ele, para dar um primeiro passo, depois a gente pode ter que criar outros, vários, né? Eu gostei disso que você falou, eu nunca tinha pensado, né? O paciente acaba sendo o É, centro, invariavelmente. é. E o método possibilita fazer isso de maneira organizada, não aleatória. É isso. Uhum. A minha pegada com o método é essa. Você falou, então, a primeira é isso, colocar o paciente, quebrar, colocar o paciente, né, no primeiro lugar. Mais algum recado você gostaria de dar para o pessoal aí? Eu acho que se todo mundo conseguir botar o paciente em primeiro lugar, ao invés das vaidades, do amor a uma teoria, essa coisa, sucesso total. Faz total.
Tem uma pesquisa, tem um livro do Carl Rogers, agora eu não sei qual deles que eu li, que ele fez uma pesquisa lá com 5.000 psicólogos de várias abordagens diferentes. Eu não sei se, inclusive, se você já viu isso. E o resultado da pesquisa é: quanto mais o paciente for a coisa mais importante da terapia, seja psicanálise, seja humanista, ele não defendeu nem humanista nem nada, era uma pesquisa assim. Uhum. Ele, quanto mais o paciente for o ponto mais importante, mais sucesso tem. Sim. Não, as pesquisas mostram isso, né? As técnicas, elas, ela não é o ponto mais efetivo da terapia, né? É a relação, É, né? É a relação com o paciente, né? Agora, como fazer uma relação? Eu tenho uma frase do Jung que é ótima, assim, que a terapia, ela é um- uma relação informal num contexto formal, né? Que você tem, que ela tem, é um tipo de relação que ela vai exigir da gente, né? Uma abertura para se relacionar com alguém, só que ao mesmo tempo ela tem um set, a pessoa te paga, tem horário marcado, tem um desejo, tem uma necessidade da pessoa de onde ela quer chegar, ela te demanda algo, né? Eu acho que um dos grandes absurdos que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor é aquilo assim, não, o paciente vai chegar no seu consultório, você não pode prometer nada. Fala, pô, prometer que o cara vai melhorar, eu não posso prometer não, mas que eu posso prometer, eu vou fazer tudo que for possível para ele melhorar, isso é minha obrigação, né? Minha obrigação que eu vou fazer de tudo por ele. Porque senão, pô, por que que eu vou procurar um cara que, não, olha, eu não posso prometer nada, então eu começo a falar aí. Olha, eu vou passar eu alguns ia embora. protocolos aqui. É, Se o cara falasse isso comigo, eu ia embora. bora. Ou então, aqui, ó, tenho esses protocolos aqui, vamos lá. Sim, mas eu não posso prometer que eles vão funcionar, não. Então, para que que eu vou fazer algo que você não pode me prometer? Nem que pelo menos a gente vai fazer o melhor esforço possível, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar isso também na nossa profissão, né? Ô, Daniel, cara, muito feliz Eu também. de estar aqui. Espero, né, que essa tenha sido só a primeira e que em breve, né, assim como vários de vocês, vocês também sejam professores, né, do método em algum momento, né? Já estão sendo construídos, forjados para isso aí. Quero muito que estejam nesse lugar também. Então, tem muito a agradecer. Deixa uma mensagem aí pro pessoal no final aí. Eu que agradeço. E a mensagem, assim, para os psicólogos que estão assistindo, é, priorizem o paciente. É isso. Tá, Para ser é paciente em isso. primeiro lugar. É isso, não o método. Tá certo. Fechou então, Daniel. Cara, um abração para você. Quarta-feira a gente encontra aí de novo. Obrigadão pela disponibilidade no Eu que domingo à noite aí. agradeço o convite, Luiz. Prazerão. Prazer. Tchau, tchau. Um abraço.